Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Bamidbar, que quer dizer no deserto, dando início ao livro de Números, cujo nome em hebraico é Bamidbar. Amém? Números em hebraico quer dizer o livro de Números, né? Bamidbar quer dizer no deserto, mas o nome do livro de Números no hebraico é Bamidbar. Amém? Então nós vamos ver hoje, iniciando o quarto livro da Torá, né, queridos? Então nós vamos examinar dentro da Torá, em Números, Bamidbar, capítulo 3, vamos ali examinar a partir do versículo 12, 2 versículos para nós iniciarmos essa meditação, esse comentário. Amém? Diz assim, Números 3:12, e eu, né, o Eterno falando, e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Eterno. Então, queridos, nós vemos aqui, nesse texto, na Parashá Bamidbar, que o Eterno tomou os levitas, né, em lugar de todo o primogênito. Nessa Parashá nós vemos a contagem, né, queridos, de cada tribo, de cada família dentro da tribo, amém? E no caso da tribo dos levitas, a contagem ficou diferente, porque enquanto a contagem das outras tribos era a partir de 20 anos para cima, na tribo de Levi era de cada varão de 1 mês para cima. E outra coisa interessante, querido, que nós vemos aqui, é que a tribo de Levi teve então um tratamento separado. Por quê? Era uma tribo mais santificada, mais chegada ao Eterno. Tanto é que a tribo de Levi ficou com a responsabilidade do tabernáculo, inclusive de cuidar dos utensílios do tabernáculo. E da tribo de Levi, mais especificamente de Arão, descendem todos os sacerdotes de Israel. Amém? Todos são da tribo de Levi. E então, queridos, nós vemos aqui o Eterno dizendo que tomou os levitas em lugar de todo o primogênito. E aí, queridos, por que o Eterno escolheu os levitas em lugar de todos os primogênitos, quando ele diz que todo primogênito é seu? Nós vamos ver, queridos, isso aconteceu por causa do episódio do bezerro de ouro ali em Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, queridos, ali no meio daquela situação do bezerro de ouro e o povo em orgia, idolatrando aquele bezerro, Moisés desce do Monte Sinai, amém? E aqui diz em Êxodo 32, verso 25, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Eterno, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então você veja, meus queridos, que a única tribo que não se contaminou com o bezerro de ouro foi a tribo de Levi, se manteve fiel ao Eterno. Então, meus irmãos, veja bem, ali no arraial, devido à demora de Moisés lá no Monte Sinai, havia uma pressão social, irmãos, sobre todas as tribos para escolherem um Deus, escolherem um líder. E ali eles escolheram fazer uma imagem de fundição, um bezerro de ouro, e eles escolheram aquela idolatria, aquela abominação como Deus.
Isso, a pressão era forte, inclusive homens que eram tementes acabaram cedendo, mas a tribo de Levi, nenhum da tribo de Levi, dos filhos de Levi, cedeu, amém, em querer adorar o bezerro, amém. O único que titubeou foi Arão, amém, porque era da tribo de Levi, mas ele mesmo, ele não adorou o bezerro, ele só consentiu, mas mesmo assim foi grave a situação. Mas os levitas não se curvaram diante do bezerro. Tanto é que aqui no verso 26 diz: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Eterno, venha a mim. E aí diz a palavra do Eterno na Torá: então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, ou seja, toda a descendência, toda a tribo de Levi. Irmãos, isso é interessante, porque essa única tribo foi a que resistiu. Todas as demais foram contagiadas por aquela mentira de que o Eterno, aí o Deus deles agora seria aquele bezerro. Isso faz a gente refletir. Uma mentira, né? Ela pode ser falada muitas vezes, 1 milhão de vezes, mas como diz o sábio Rambam, ela nunca se tornará uma verdade. Amém? Então, queridos, por mais que uma mentira se propague, ela nunca se tornará verdade. E as pessoas ali no arraial, elas estavam vendo umas às outras aderindo àquela situação do bezerro de ouro, e algumas até falaram: não, já que está todo mundo, esse que é o grande problema, que as pessoas pensam assim: já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A única consequência disso é que é mais um no juízo da condenação. Ele não vai estar sozinho, vai estar sendo condenado com muita gente, né? Então é o único conforto dele: eu vou estar fazendo as coisas erradas e vai ser condenado com uma multidão. Mas vai ser condenado, vai sofrer, né? Vai sofrer, vai perder sua oportunidade eterna. Amém? Mas a tribo de Levi não: eu prefiro ser diferente, prefiro ser obediente. E o Eterno agora, na paraxá de hoje, ele escolhe a tribo de Levi no lugar dos primogênitos de todas as tribos, porque até os primogênitos das tribos também se contaminaram na questão do bezerro de ouro. Amém? Então, irmãos, nós devemos estar muito atentos, que as verdades do Eterno na Torá e nas palavras de Yeshua são verdades absolutas. Você não pode relativizar o que o Eterno falou. Se o Eterno falou aquilo, é aquilo. Não pode alguém dizer: não, meu entendimento é esse. Isso aí é mais um que vai ficar, você vai estar, aquela pessoa diz assim, vai ficar na multidão, né? Uma multidão de condenados, né, irmãos? E depois diz que é despejado no lago de fogo, vai ficar sendo torrado lá para sempre, irmão. Não vale a pena. Amém? É melhor você estar entre os poucos fiéis. Aleluia. Aqueles que obedecem à Torá e às palavras de Yeshua. Fazer que nem a tribo de Levi. Por isso que o Eterno chamou a tribo de Levi para si. Porque ele viu na tribo de Levi um nível de santidade elevado. Amém? Então, nós vemos nessa paraxá que é importante, queridos, que cada um fique firme na palavra do Eterno. Não dê ouvido a conversas fantasiosas que são contrárias à palavra do Eterno. Amém? A palavra do Eterno fala de Gênesis, Apocalipse, do Tzedakah. Amém? Mas outros não falam disso. Você vai dar ouvido a quem? Ao homem ou ao Eterno? Amém? Ali na palavra do Eterno, fala aqui, eu até coloquei isso no grupo, que diz que o sinal da aliança do Eterno com o seu povo é a guarda do Shabat. Está lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Amém? E a pessoa o Eterno que falou, é o sinal da minha aliança com o povo. Agora, qual é o sinal o que o outro disser, você vai acreditar? Não guarda o Shabat. Perde a aliança, irmãos. Perde a aliança. Veja bem, é um sinal de aliança, é um sinal. Não é a aliança, mas é um sinal da aliança. O povo que quer aliança, o povo está dizendo: eu quero aliança. O povo guarda o Shabat. Amém? Isso é importante, é um aviso para o Eterno.
Amém? Por isso que o Eterno diz, é um sinal da minha aliança. Agora você vai ser igual aos outros, que descumpre Torá, é mais um no meio da condenação. Amém? É melhor ser que nem a tribo de Levi. A tribo de Levi foi fiel, não foi na onda dos outros. Amém? Numa conversa fiada. Você vai na palavra, meu amado. Tem que ir na palavra. A palavra é que define, a palavra é que ali está. Amém? A pessoa, né, consegue ler aquela palavra, ou mesmo ouvir aquela palavra de Deus, a que está escrita na Bíblia. Aleluia! A pessoa vai ser salvo, porque vai obedecer. Aleluia! Aquele que obedecer a palavra. Agora, se obedecer o conto que é contado por aí, meus irmãos, a pessoa está derrotada, está se amparando, né, em nada, irmãos. Está se apoiando em nada. Numa bengala quebrada. Vai cair junto com a bengala. Amém? Não. Vamos nos apoiar na palavra do Eterno. Oh, maravilha. Por isso que Levi, a tribo de Levi foi abençoada. E é o que Yeshua fala em Mateus 22, 14. Mateus capítulo 22, verso 14, Yeshua diz claramente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos, aqueles poucos que resistem à maré, resistem à pressão. Amém? Mas muitos são chamados. E esses outros que foram chamados e não foram escolhidos? Vai estar lá no meio daquela multidão enorme, né? O conforto que ele quer é isso. Eu estou no meio da multidão, mas numa multidão de condenados. Vai depois sofrer para sempre? Isso aí não é lucro nenhum. Está no meio da multidão. Eu prefiro olhar para essa palavra que Yeshua falou aqui. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você veja que a tribo de Levi se manteve fiel. Aleluia. E aquele que guarda a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach, certamente será escolhido, já é escolhido, porque está guardando. Amém? Mas será bem-aventurado por toda a eternidade. Amém? Então, queridos, uma verdade, ela pode ser repetida muitas vezes. Uma mentira, aliás, ela pode ser repetida muitas vezes, mas a mentira nunca vai virar verdade. Amém? Você veja bem uma situação. Tinha o caso de um homem, uma história, né? Que ele estava num restaurante e ele chega para o garçom e diz assim, garçom, você pode aumentar, esfriar, quer dizer, botar mais frio o ar-condicionado, porque está muito calor. Ou então, liga o ar-condicionado aqui que está muito calor. Aí o garçom vai lá na salinha, né, e diz, já liguei, tá? Aí, daqui a pouco passa um tempo, o homem chega para o garçom e diz assim, garçom, você tem como desligar o ar-condicionado? Porque está muito frio. O garçom vai lá numa salinha e volta, desliguei. E aí o homem, daqui a pouco, passa um tempinho, ele diz, garçom, por favor, liga esse ar que está muito quente. Aí o garçom vai lá na salinha, volta, tá ligado. Amém? E aí chega uma mulher que estava nesse restaurante e chega para o garçom e falou assim, eu admiro a tua paciência com esse cliente, porque eu já tinha ficado louca, né, de ter que ficar ligando, desligando o ar por causa dele. Aí o garçom chega para aquela mulher e diz assim, não, minha senhora, louco é ele, porque aqui no restaurante não tem ar-condicionado. Então, meus irmãos, você veja bem, por mais que aquele homem repetisse a situação do ar-condicionado, ele não podia mudar a realidade que o ar não existia ali naquele restaurante. Assim mesmo, meus irmãos, é a mentira que muitas vezes pessoas contam, uma mentira, duas mentiras, e fica todo mundo contando uma mentira a respeito até da Bíblia, mas essa mentira nunca vai ser verdade, porque a verdade é aquilo que está escrito. E isso é que é importante. Nós temos que estar pautado e baseado e alicerçado na palavra do Eterno que está escrita na Bíblia. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos nessa noite de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.